refletir com vocês acerca do tema que foi colocado nessa palavra. E acho que eu tenho uma parcela importante aqui nesse momento. A gente está possibilitando ser um elemento possibilitador dessa reflexão. Espero que eu consiga, que a gente consiga aqui junto, refletir acerca do tema que foi colocado. Vamos lá? É interessante, estou vendo a trama, a arte, os paradigmas, é o grande contingente de pessoas, Tenho conversado com paradigmas, Gaiana, Monte, da Una, da Psica, mas enfim, muita gente. Bom, qual que é o tema do nosso ponto? Causa na casa. E quando a gente fala de causa na casa, não tem termo específico de ataque na causa. Os oradores, pessoas que estão responsáveis por administrando os temas, devem estar de forma, talvez, falando alguma coisa do que vem a ser essa causa. Quando a gente fala de causa, o que isso nos remete? Causa. Sei o porquê? A que veio, a que serve? O que é isso? Para quê? Então, o que é essa causa? Qual é a causa do Espiritismo? Será que a gente poderia definir? Vejamos, as grandes empresas hoje, as multinacionais, elas têm trabalhado com o tema missão de uma empresa, a missão de uma empresa. Então, elas têm trabalhado, têm juntado alguns conceitos e definido qual é a missão daquela instituição. Nós temos uma missão, nós, cada um particular, mas a gente acha que missão é só para espírito missionário. Nós não somos espíritos missionários, mas nós temos uma missão. Temos. Cada um de nós tem uma missão particular. Mas dentro de um grupamento que congrega os mesmos ideais e objetivos, esse grupo tem uma causa, uma missão comum. Certo? Sim. E a gente poderia, juntos aqui agora, tentarmos definir qual é essa causa que nos move, essa causa que nos faz estar aqui nesse momento, um sábado de aleluia, sentados aqui um sábado inteiro, ouvindo conhecimentos que certamente mexerão com as nossas intimidades. Vamos tentar definir essa missão do Espiritismo? Vamos juntos? Vamos lá. Eu escrevo dizendo para quê? Qual é a missão do Espiritismo? Qual é a missão do Espiritismo? Quem fala? Qual é a missão do Espiritismo? Para que serve o Espiritismo? Evolução. Evolução moral. Evolução moral. Então, propiciar o quê? Vamos começar com uma palavra? Para que serve o Espiritismo? Revelação. É uma revelação de quê? De nós mesmos. Sim, ela propicia a revelação de nós mesmos. Mas o que é? É um conjunto de conhecimentos. Poderíamos colocar isso? Conjunto de conhecimentos? Missão do Espiritismo. Conjunto de conhecimentos. Esse conhecimento, ele é específico, porque a gente tem conhecimento sobre determinada máquina, conhecimento sobre determinada profissão. E no Espiritismo, esse conhecimento, ele tem uma delimitação? Das leis morais da vida. Conjunto de conhecimento das leis morais da vida ou das leis divinas? O que vocês acham que é melhor? Conjunto de conhecimento, conjunto de leis, poderia ficar melhor? Conjunto de
direcionar o homem, né? Transformar moralmente o homem. Para transformar moralmente o homem, Não concorda? Para transformar moralmente o homem. E, consequentemente, muda o homem, consequentemente, muda a terra, a sociedade. Não é? Consequentemente, as pessoas, né? Consequentemente, a sociedade. Porque todo conhecimento ele inicia-se primeiro no indivíduo. Esse conhecimento se estende ao grupo que o cerca, e o grupo se estende à comunidade que ele participa, e essa comunidade se estende também à sociedade, ao todo geral, até o universo. Então, a missão do Espiritismo, poderíamos definir dessa forma? É isso que esse grupo coloca como missão do Espiritismo? Conjunto de leis divinas para transformação moral, né? Para transformar moralmente o homem e a sociedade. É essa a causa do Espiritismo? É essa a missão do Espiritismo? Não é tão difícil. Gente? Ou não? É isso? mais importante, né, na sociedade, né, no ser humano, crescer moralmente para nós evoluirmos, para nós melhorarmos, podemos ajudar os nossos semelhantes. Estamos longe do tal que não eliminamos os nossos semelhantes lá no mundo espiritual, para quem sabe, né, como nós precisamos de matéria no mundo espiritual, podemos evoluir, né? Exatamente. Então, essa é a causa. A casa é a casa espírita, é o planeta Terra, mas dentro de nós, a nossa casa é o nosso corpo. Então, quando nós falamos dessa causa na casa, essa causa que nos ilumina, essa causa que nos move, é esse desejo para transformar também a nossa casa. Bom, mas o tema do nosso encontro, do nosso estudo que cabe aqui desenvolver com vocês, alguém sabe do nome? Transferência do sentimento. Transferência? Alguém sabe? Fala alto. Olha o meu nome. Transferência do sentimento em ascensão espiritual. Vamos ler o nome. Transformação dos sentimentos e percepções para a ascensão espiritual. Então, nós falamos esse nome. Transformação. Transformação dos sentimentos e percepções. E percepções. Para ascensão espiritual. Bom, a palavra transformação é uma palavra que nos
questão de comportamento, atitudes, vamos trabalhar isso de forma que fique um pouco claro, bem claro. Se não ficar, fala, não está claro, fica de novo. Vamos tentar entender o que vem a ser sentimento e percepção. Sentimento. A palavra sentimento vem de sentir. Sentimento é igual sentir, é igual perceber. Sentimento é igual sentir. E essa foi uma das primeiras conquistas do
base imensa, né? E não vou ferir a minha. Você, eu assim, eu vejo de pegar o gostei, foi. Eu também gosto de música e gostei de ouvir a música. Olha, não tem problema. Cada um de nós, cada um de vocês, né, também, cada um de nós, presente, a gente conseguiu, nesse momento, dar um nome para aquilo que a gente sentiu. Então, nós ouvimos uma música que é um sentimento, né? Porque é através desse sentido que a gente captou e a gente pode definir. Isso é uma música do violão, isso é uma música, nós sentimos. Mas é um violão e a gente pode, inclusive, nomear o que a gente está sentindo com a música. Isso é percepção. Então, percepção é essa capacidade do homem sentir as coisas, do homem captar as coisas ao seu redor e nomear, dar nome a essas coisas. Só que a percepção de cada um é diferente. Não sei se todo mundo conseguiu perceber que cada um percebe uma forma peculiar, uma forma particular. E são essas percepções, essa forma particular de sentir as coisas, que vão gerar as nossas atitudes. E a percepção, essa forma particular de ver as coisas, ela está fundamentada numa outra questão que a gente vai discutir aqui, que chama valores. Então, valores. Nós vimos então o que vem a ser sentimento, o que é percepção e o que são valores. Valores. O que vem a ser essa palavra? Valores. A gente às vezes fala assim, né? Esse relógio tem um valor para mim, um valor afetivo, porque eu ganhei de uma pessoa muito querida que hoje não está mais comigo. Então ele tem um valor além de um valor financeiro. Então o valor, o que é isso? Você falou que eu acho que os valores é que guiam a vida da gente, né? A pessoa vive de acordo com os valores que ela tem. Muito bem. Você definir valores. É o valor que guia, é o valor que determina aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mais um outro exercício, então, para a gente entender valor. Rapidamente, em duas palavras. O que é a vida para você? Duas palavras. A vida para você é? Amar. A vida para você? Conflito e merecimento. Para você? Tudo. A vida para você, Márcia?
Eliane, acho que está sempre melhorar. Vida para você. Vida para você. Para você. Tem que ser uma palavra. Para mim é amar se aprende amando. Haja Espírito. Evolução. Fala alto. Ele está gravando. Crescer. Viver no convivimento quando você vem. A vida para mim é um caminho em direção ao Pai. A vida para mim nesse momento é paz. Olha, para uns aqui, a vida é maravilhosa, a vida é aprendizado, a vida é alegria, a vida é busca, a vida é escolha, é aprendizado. Para outros, a vida é sofrimento, a vida é uma luta, a vida é uma tristeza, a vida é uma amargura. O que faz as pessoas definirem o mesmo tema de forma diferente? É a percepção que ela tem da vida, mas o que define essa forma de ver a vida são os seus valores. Então, os valores são regras básicas de conduta. Eles funcionam para nós aqui de leis. Então, são leis internas que determinam as nossas atitudes e percepções. Determinam nossas atitudes ou nossas atitudes. Então, o valor para a gente é uma coisa fundamental. Valores. Porque ele que vai direcionar. É através dele que nós teremos as nossas atitudes. Mas o que vem a ser atitudes? O que é atitude? A gente fala para pessoas assim, toma atitude, gente. Toma atitude, né? Ô menino, toma atitude. Toma uma atitude. Não está vendo as coisas acontecerem na sua frente? Toma uma atitude. Ação, né? Reaja, né? Faça um ato, faça alguma coisa. Então, a atitude vem de ato. Ato. Ou seja, faça um ato, reaja à atitude. Faça um ato, reaja, faça alguma coisa. E são esse conjunto de atos, de atitudes que formam o nosso comportamento. Então, o comportamento é um conjunto de percepções formado por valores, de atitudes. É um comportamento então, que vai gerar o nosso jeito de viver, a nossa forma de viver. Então, o comportamento é um conjunto de atitudes. Comportamento. Conjunto de atitudes. Bom, falamos de atitudes, falamos de percepções, falamos de comportamento. Mas de tudo que nós falamos, a palavrinha-chave é moral. Aliás, a palavrinha-chave são os valores. Porque são eles que vão determinar a nossa vida. E como é que a gente tem esses valores? Quem é que dá esses valores para nós? Onde é que nós adquirimos esses valores? Valores. Nós temos moral. Conhecimentos das leis
começa no ventre. Mas, assim que a criança nasce, ela tem um processo simbiótico com a mãe. Um processo de... um processo de que ela não consegue se separar. A criança imagina que ela e a mãe é uma só pessoa. Ela e a mãe é único, né? É uma só pessoa, mãe e filho. Tal a simbiose que envolve a dupla mãe e filho. Especialmente no ato de amamentar, a mãe começa também a transferir para o filho a ideia da vida, a ideia das relações. E isso continua até que a criança tenha 7 anos. Vocês aprenderam isso na aula de educação. Até os 7 anos, a criança recebe quase que passivamente todas as orientações, todas as regras, todos os valores sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo. De 7 aos 14 anos, essa criança continua também em um processo de forma mais ativa, recebendo essas orientações de seus pais e de suas mães, dos seus pais, né? Aqui, outros educadores entram nessa relação. A escola, né? Entra os colegas, a vizinhança. As primeiras relações são determinantes nessa estruturação psíquica. Quando essa criança, já que já é um pré-adolescente, atinge os 14 anos, ocorre um processo que é mais ou menos semelhante a isso, né? A epífise é uma glândula que ela permanece fechada, ou não é bem fechada, ela permanece encoberta até os 14 anos. Quando o adolescente completa 14 anos, essa epífise entreabre, como isso aqui, abre. E esse adolescente toma posse de toda a sua bagagem espiritual, que já se manifestava nessa fase aqui, através de tendências. Os pais, eles passam esses conhecimentos e a criança os adquire quase que de forma. Mas existem essas tendências. Com 14 anos, esse adolescente então toma posse do seu passado espiritual e é um momento de conflito. Por isso que a adolescência é um momento difícil. Se os conhecimentos adquiridos nessa própria encarnação, eles estiverem em sintonia com os conhecimentos de uma outra reencarnação, não tem nenhum problema. Esse adolescente, ele passará por esse momento de uma forma mais tranquila, sem muita perturbação. Só um minutinho. Mas se houver uma contradição entre esses valores atuais e os valores de uma reencarnação passada, esse processo de adolescência será profundamente conturbado. Então, cabe aos pais, quem é pai aqui, se não leu, vai ler aquele livro da Joana de Ângeles, Adolescência e Vida, que orienta os pais de uma forma muito sábia como conduzir-se com seus adolescentes. E para quem está na casa espírita também, né, para trabalhar com os jovens, um livro excelente. Né? É um livro que aborda de uma forma ampla tudo aquilo que a psicologia também tem colocado, né? E mais, o espiritismo vai além do que a psicologia coloca. Pois não, né? Essa tendência, né, mesmo, nessa tendência que eles passaram, a gente não sabe a diferença que esse pai, uma família, o pai era mulher, o pai era assassino, e ela tinha um latrocínio, e o filho dele era uma pessoa calma, uma pessoa simplesmente grande, o outro, que eu conheci ele garoto também, o pai coitado e a mãe
ele pode ser levado ao vício, porque existe uma adagem popular que coloca que o homem é fruto do meio. A espiritualidade diz que não. Né? Não existe arrastamento irresistível, que o homem tem condições e tem força de vontade para poder resistir a qualquer arrastamento. Bom, então eu queria dizer que esses valores, eles vão sofrer nesse momento um conflito, mas, fatalmente, aquilo que ele preveu nessa fase, se foi muito forte, provavelmente persistirá na fase adulta, na forma de valores. Somando-se a isso, então nós temos, contribuindo ou formando no nosso comportamento, os valores, as percepções, as atitudes, mas tem alguma coisa mais que vem também contribuir e muitas vezes determinar o nosso comportamento. Chama cultura. Valores e cultura. Cultura. O que vem a ser cultura? O que é cultura, gente? Cultura. Isso é o mesmo do meu jeito, né? Cada pessoa tem postura, cada pessoa trabalha com grande. Tem lucro e tem. Mas quando eu falo assim, não é da cultura intelectual, eu falo assim que o povo daqui de Itapecerica tem uma cultura diferente do povo de Arcos. Ou então, o povo, os povos, fecha aqui, só fechar. Os povos orientais, eles têm uma cultura diferenciada dos ocidentais. Os povos orientais, olha, os orientais, eles precisam de se cuidar dos dentes, porque eles têm uma cultura de meditar, de suprimir a dor através da meditação. Essa não é uma cultura ocidental, é uma cultura oriental. Então, o que vem a ser cultura? Costumes, tradições, crendices, crenças que são repassadas de hereditárias, elas são passadas de um povo para o outro. Então, cultura é certa cultura. Naquele momento, naquele povo, estava correto. Lembra da cultura judaica? Quando Jesus chega no judaísmo, qual que era a cultura predominante no judaísmo? Descanso no dia do sábado, lavar as mãos antes de alimentar. Eles tinham toda uma prática externa em detrimento de uma prática interna. E Jesus rompe com os padrões culturais daquela época. Porque não se podia fazer nenhuma cura aos sábados. Jesus rompe e todas as suas curas eram realizadas exatamente no sábado. Ele rompia com a cultura. Então a cultura é esse conjunto de regras também. Conjunto de costumes, crenças, valores, que é passado de uma geração para outra geração. Só que muda. A cultura no tempo é assim, vai mudando, né? Mas ela muda de uma forma muito lenta. Então, assim, a cultura, antigamente, de um sábado de aleluia, né? Quando eu era mais nova, vocês são adolescentes, são mais jovens, né? Então, aqui, quem é da minha idade, mais ou menos, ou quem é mais velho, lembra como que era o sábado de aleluia, a sexta-feira da paixão. Olha, quando eu
de colocar véu, nem existe mais, o véu escuro, né? Mas então são essas tradições que são repassadas para nós. E isso, gente, isso é forte demais na nossa cultura. Isso é muito forte em nosso comportamento. Isso influencia o nosso comportamento. Por exemplo, fala assim, olha, a cultura na nossa família é que, por exemplo, mulher, né, não pode, a família ninguém pode separar, pode até viver mal, mas aqui na família ninguém separa. Então, às vezes, o casamento que não dá certo, a pessoa leva o casamento porque existe uma cultura que não pode separar. Ah, aquela novela das 8, eu não assisto, todo mundo sabe, né? Quem assiste? Né? Então, fala de uma cultura forte que determina os postos. Então, nós somos influenciados por esses valores que recebemos dos nossos pais, por uma cultura, e nós temos as nossas tendências. E nós temos essas tendências são de outras reencarnações. E às vezes essas tendências são muito fortes, porque é uma tendência, ou uma habilidade, ou uma dificuldade que nós já trazemos ao longo das nossas reencarnações. Então essas tendências ou habilidades, não é? Tem gente que tem habilidade da música, né? As meninas aqui, beleza, violão, né? Não tem habilidade para cantar, eu gosto, né? Então assim, tem habilidades e temos tendências, e isso nós trazemos já de várias reencarnações. E algumas tendências ou habilidades é que elas foram lentamente trabalhadas. Elas funcionam à guisa de reflexos incondicionados. Eu não vou trabalhar isso aqui, senão eu posso, né? Então, esses reflexos incondicionados que geram hábitos, que geram comportamentos incondicionados, que a gente faz sem perceber. A gente faz com muita habilidade. Então, são repetições sistematizadas em um hábito, em uma atitude, para a gente adquirir uma forma natural de fazer aquilo. Bom, então tudo isso vai gerar o que a gente chama hoje de nosso comportamento. É o homem com o seu comportamento. Mas nós temos algumas dificuldades, nós colocamos aqui. Nós temos algumas dificuldades na nossa vida. Algumas não, né? Se algumas estavam de boa. Nós temos inúmeras dificuldades em nossa vida. E uma dessas dificuldades refere-se ao que nós colocamos aqui, que chama egocentrismo infantil. Alguém sabe o que é? Olha, se a gente colocar uma criança aqui na frente, uma criança aqui no meio da sala, e se seus pais estiverem aqui, os tios estiverem aqui, os amigos dos pais, e essa criança vem aqui na frente, o que vocês acham que ela vai fazer? Pra que ela vai fazer graça? Pra que ela está fazendo graça? Isso. Então ela vai fazer tudo para chamar a atenção. Primeiro ela começa a fazer gracinha. Aí ninguém ri para ela, ninguém olha. O que ela vai fazer? Aí ela vai fazer arte, ela vai espernear, vai chorar, ninguém olha. O que ela vai fazer? Vai quebrar alguma coisa, ninguém olha. Aí ela vai apontar mais, até que ninguém olha. Então a criança, ela tem uma necessidade intrínseca, uma necessidade interna de chamar a atenção. Mas por que isso? É natural. Eu, assim, quando ganhei meu primeiro filho, eu, assim, fiquei impressionada com a fragilidade da criança. E eu, inclusive, comparei meu filho a um passarinho, né, que eu já tinha pego aquele passarinho quando acabavam de nascer, sem pena, muito frágil. E aí você pega na mão, assim, com muito cuidado para ele não machucar. Então era assim também meu primeiro filho, né, tão frágil, tão sem nada, precisava tanto dos pais. Mas a gente acaba, né, eles vão crescendo, a gente acaba fazendo assim com eles, né? A gente esquece que nós devemos deixá-los crescer.
a roupa que ele tem que usar? Qual é a comida que ele tem que comer? Mas eu não gosto de sopa, eu não gosto de feijão. Você tem que comer que faz bem para a saúde. E é claro que os pais têm a obrigação de ensinar os seus filhos, de ensinar os seus netos o que realmente é melhor para ele, o que ele acha que é melhor. Ele tem o dever de ensinar o seu filho a crescer saudável. O dever e a obrigação. Mas só que isso perdura durante toda a vida. E essa criança começa a descobrir então uma coisa. Ah, já sei. Para que os meus pais me dêem atenção, para que meus pais cuidem de mim, eu sei aonde, mexer com eles. Eu sei aonde cutucá-los. Eu sei aonde tocá-los. E a gente aprende, então, a criar. A gente aprende a usar e a criar estratégias ou mecanismos de defesa para nos sentir protegidos, valorizados e receber constantemente a atenção dos nossos pais. A gente então aprende que se a gente fala o que a gente gosta, a gente desagrada. Então a gente precisa agradar sempre os nossos pais. Ou então agradá-los sempre, né? Porque aí eles nos dão atenção. Então a gente busca, a criança busca essa atenção dos pais. E para conseguir a atenção, ela cria uma outra personalidade, uma outra coraça, que não ela mesma. E isso permanece na maioria das pessoas que compõem a nossa sociedade. São homens que são crianças internas. E olha que a gente tem muito disso. Quando a gente quer a atenção de alguém, basta a gente se sentir um coitadinho, um pobrezinho e um doente, que imediatamente as pessoas nos darão aquilo que a gente precisa: atenção, carinho, rolinho, proteção. Fazendo isso, certamente que receberemos essa atenção, receberemos esse carinho, mas estamos cada vez mais diminuindo a nossa potencialidade interna. Estamos diminuindo a nossa centelha divina, o nosso espírito, a nossa personalidade, ou a nossa capacidade intrínseca de ser homens. Aí eu estava aquela música pessoal, né? Vocês lembram daquela música também? Só pra gente mais velho. Pra gente mais novo, não lembro dessa música. Aquela música do Bob Dylan, né? Que a Diana que ia cantar, que fala assim: quanto tempo pode um homem viver para até que seja. Não, você sabe, não sabe? Tido como homem pensando. Lembra dessa música? Alguém lembra? Quanto tempo, você sabe? Aí olha pra cá. E do outro. Então veja, quando ela diz, né? Quanto tempo que o homem deve existir, quanto tempo o homem deve viver até que ele seja considerado como um homem. Quanto tempo deve o homem existir até que ele seja considerado como um homem. Então para nós isso é muito interessante, até que ele seja considerado como um homem. É porque ainda não somos homens. Nós nos colocamos numa posição de homens, ela está dizendo de um outro homem. Não é o homem que todo mundo entende. Quando coloca Jesus é o filho do homem. Então esse homem que tem uma outra conotação. O homem no sentido de sujeito. O homem que consegue, que superou seus instintos e alcançou a sua plenitude
livro de Joana de Ângeles, possa desabrochar. Para que nós nos coloquemos na condição de sujeitos e não de objetos. Sandra, essas crenças falsas que a gente cria, né, pra gente mesmo na infância, elas então são necessárias para esse processo? São necessárias. Então, numa outra vida que eu vou ter outras crenças, vou trabalhar essas crenças, porque elas são falsas, aí elas trazem sofrimento. Eu estou pensando numa minha aqui que me trouxe muito sofrimento e ainda traz. Isso foi de infância, mas eu acho que tem relação com a vida passada também, foi uma coisa muito forte. Né? Então, assim, nós vamos observar e o nosso trabalho é exatamente esse. Eu quero que no finalzinho do trabalho, né, então é todo um processo. Eu estou começando esse processo que vai terminar aqui na planificação. Então, nós estamos começando um processo onde nós vamos tentar pontilhar, né, cada passo do ser humano até que ele consiga essa sua libertação espiritual. Tá? Então, espero que você compreenda isso. Espero poder responder isso no final do trabalho. Então, eu falava que dessas várias reencarnações que a gente precisa para buscar essa libertação, mas eu queria dizer ainda da criança que encontra esses mecanismos de defesa para ela sobreviver. Isso não é falso, ela precisa disso nesse momento. Só que isso foi válido na infância. Na infância isso tudo é válido. Mas esse período de crescimento e na infância espiritual também. Na infância física e na infância espiritual. Mas é essa infância que causa essa dependência. A dependência dos pais. A dependência que o outro nos ame. A dependência sempre de alguma coisa. E a gente então busca as dependências. Às vezes no time de futebol, que a gente ama ardorosamente com paixão. Às vezes numa política, né, a pessoa envolve-se com política de uma forma apaixonada. É como se fosse um terreno movediço para a pessoa ficar lá em cima. Ela sabe que é movediço, mas ela fica. Porque aquilo é aquilo que ela tem, é aquilo que a segura, é aquilo que a sustenta. Só que o que ocorre é que nós crescemos, a gente cresce, mas os pais continuam dentro do nosso psiquismo, em atividade emocional no nosso inconsciente, ditando regras, ditando normas, ditando procedimentos para a nossa vida. E é muito interessante, eu sou psicólogo e atendo consultório, que geralmente quando nós vamos, a gente está atendendo o cliente, ele repete exatamente o comportamento e a conduta dos seus pais. Pelo menos as pessoas que nos procuraram até hoje, todas repetem as dificuldades dos pais. E muitas vezes essas dificuldades são inconscientes. Então, a nossa proposta hoje, a nossa proposta de trabalho, é que a gente aprenda a desvelar os nossos conflitos, as nossas dificuldades e amplie o nosso poder consciencial. Vai ficando mais claro no final. Agora vocês vão achar que isso é muita coisa, mas no final você vai entender. Essa verdadeira atenção, qual seria essa atenção? Porque os pais dão atenção, mas chega até se colocar, se for a questão do crescimento da criança,
limite sem trauma, eu acho interessante. Que ela vai dizer como é que você coloca limite na criança sem traumatizá-la. É no sentido de combinados. Hoje as escolas modernas, elas trabalham com combinados. E eu posso dizer disso porque eu via na escola dos meus meninos. Sentava-se com as crianças e estimulavam conjuntamente os combinados. Ou seja, as crianças, elas teciam conjuntamente suas regras de bem viver. As suas regras, o seu código de ética. Então as crianças, para viver bem, eles primeiro combinam. Para a gente viver bem, o que nós devemos fazer? Né? A gente não deve subir nas cadeiras, ninguém deve correr, ninguém... Então, se é combinado, esse conjunto respeita. Porque é assim que o homem se formou, a sociedade se formou dessa forma, através de combinado entre os homens, que a gente chama de leis. Os homens criaram as suas leis compartilhadas. Os homens sentaram e falaram, isso é bom para nós, isso não é. Então eles criaram esse conjunto de regras. Então é através dessa combinação, tudo tem que ser combinado. Porque a partir do momento que a gente partilha dessa combinação, a gente tem o dever de executá-la. Agora, essa combinação só é possível baseando nas leis divinas. A gente sabe como que a gente se processa, como que a gente vivencia a lei de amor, porque nós temos um código de ética que nos foi trazido através dos profetas. A primeira lei é de justiça. Justiça significa cada um segundo o seu merecimento. Está precisando de bolo? Então vai ganhar. Então a lei de justiça é assim. Né? A lei de justiça é lei, ela pune, ela pune se for preciso. Mas a segunda lei, quando os homens tiveram uma compreensão dessa lei de justiça, conseguiram evoluir e apreender a fazer o que é justo, eles galgaram um posto a mais, que foi a lei de perdão com Jesus. A lei de amor e de perdão. E no terceiro momento, a verdade e a consolação do Espiritismo. Nossos filhos obedecem essa mesma regra. Primeiro limite, primeiro justiça, amor, verdade e consolo. Para quem já está na fase do amor, para quem está na fase da justiça, justiça. Para quem está na fase de verdade, verdade. Está claro? Você acredita? Bom, então as nossas dificuldades, a primeira delas, então é esse egocentrismo infantil, e é essa forma, ou esse mecanismo de defesa, ou essas estratégias encontradas e criadas por todos nós para sobreviver ao mundo que a gente vive, para a gente conseguir relacionar com os outros. E adotamos muito essa postura infantilizada de exigir que as pessoas nos respondam exatamente do jeito que a gente quer, ou então a exigir uma satisfação constante através de brinquedos, né? A criança exige um brinquedo, o pai dá e ela não quer mais, exige uma coisa, o pai também fornece. E aí um dia, né, a criança fala, bom, tem tudo que eu queria, mas eu continuo insatisfeito. Não é assim? Então essa é a postura de muitos de nós. Que a gente fala assim, olha, eu acho que para mim ser feliz, hoje a gente não existe mais brinquedo. Mas existem outros valores. Para mim ser feliz, eu acho que eu tenho que passar no vestibular. Aí a pessoa passa e continua infeliz. Quem sabe formar e ter um emprego? Ela forma, consegue um emprego e continua infeliz. Quem sabe casar? Casa, continua infeliz. Aí com o filho, aí não tem filho. O filho tem suas alegrias, mas tem as suas dificuldades. Também não é isso. Então o que é? O que é que faz com que o homem sinta-se pleno? É um processo interno, não um processo externo. Mas isso também é uma longa caminhada, até que a gente consiga compreender que não são as questões externas que nos propiciarão
as decepções, as falhas. Nós temos uma memória, não é nosso tema também, mas a nossa memória ela é muito. O pessoal fala assim: Deus é sábio. A memória, a nossa memória, ela consegue guardar os fatos saudáveis. Os fatos negativos, a gente coloca lá na memória psíquica, lá no inconsciente. Só que eles ficam funcionando através de tics nervosos, através do medo. Então eles não são esclarecidos, não. Eles ficam lá emocionalmente, a emoção do medo. Quem fala muito disso é o Freud. Ele fala quando a gente vive uma situação, e aquela situação é muito traumática para a gente, o que a gente faz? A emoção, geralmente a gente guarda, a gente esconde aquela emoção, põe lá no fundinho da alma. E o fato, às vezes, fica na sua cabeça. Então, o trabalho, por exemplo, da psicologia, é que você consiga associar aquela emoção com o fato, para liberar aquela emoção. Então, quando fala que você resolveu os seus conflitos, é no sentido de que você consiga tirar aquela emoção que está guardada, que está represada. Só para me completar. Então, o medo, ele tem muito a ver com encarnações passadas. Mas o medo maior nosso hoje é de conhecer as nossas limitações, de conhecer as nossas fraquezas, de reconhecer essa nossa dependência dos nossos pais. Nós temos medo de nos conhecer. É isso que eu estava falando, né? Porque às vezes o pessoal não passou, não pode ter cada um. Eu lembro quando era pequeno, eu senti uma sensação de medo muito tempo dos meus pais. Sim. Ficar sozinho. Sim. Quem que ia olhar, me olhar? Aí eu fui crescendo, eu fiquei com medo de não me informar e não ter ninguém. Eu ia passar trabalho, principalmente se eu perdesse os meus pais. Aí eu casei e aí falei assim, será que eu vou dar conta de ser um bom pai? Aí você vê, ele está me acompanhando, ele nasceu um pouquinho. Às vezes o pessoal não passou isso. Mas aí eu queria ser um profissional e eu até que eu vou me realizar como profissional. Os mais novos aqui devem estar sentindo esse medo de não ser realizado profissionalmente. Esse casamento vai dar certo e os filhos não vão dar conta de criar. E eu não vou dar conta, comigo. Eu estou com 52 anos. É verdade, ele está falando aqui, eu coloquei a experiência que eu tive do meu primeiro filho, eu estava mas sabe que vai ficar grande, sabe? Não conseguir cuidar dele. Então esse medo realmente nos acompanha. Mas é porque a gente ainda não se sente seguro emocionalmente. Nós ainda somos muito dependentes. Nós ainda não conseguimos esse amadurecimento psíquico. Essa falta de confiança. A Escritura vem dizer que o medo, ele nasce da falta de fé. Jesus vem dizer que o medo é a falta de fé. Mas é a falta de fé em nós mesmos. E a nossa proposta hoje é que a gente consiga pelo menos clarear o que é isso para a gente. Bom, então esse adulto medroso, instável emocionalmente, ciumento, nós teremos tempo de falar um pouco mais sobre isso. Mais na frente, nós falaremos detalhadamente sobre esse ciúme. Mas nós temos também algumas condições externas que influenciam o nosso comportamento. E a condição externa que vem influenciar o nosso comportamento hoje é o momento atual que estamos vivendo. É o momento atual que o nosso planeta Terra está vivendo. O Espiritismo vem nos alertar que estamos vivendo agora um momento chamado transição. Momento de transição. Momento de transição significa o quê mesmo? Mudanças. Transição, o que mais vocês sabem disso? O que vocês já viram no Evangelho? O que vocês já ouviram no Evangelho sobre isso? Momento de... Nós estamos no período de transição. É uma passagem para outra forma. Olha, se vocês não sabem bem, vão olhar para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer que o meu reino não é desse mundo. E tem lá um capítulo dizendo que a Terra é um mundo de expiação e provas. É um mundo de sofrimento. Para uns é um hospital, para outros é uma prisão, mas para outros é um lugar
é um hospital. Mas o que predomina na Terra hoje são os sentimentos ainda não saudáveis. Não há um sentimento de ética. O que predomina hoje no nosso planeta ainda é a escuridão. Nosso planeta não tem luz. Nosso planeta é um planeta escuro. Ele não tem luz própria. Nós temos que receber a luz da CEMIG, porque nosso planeta não tem luz. Nós não temos luz para iluminar o nosso planeta, ele também não tem. Então, o nosso planeta ainda é um planeta de sofrimento, de dor, de provas. E que está, nesse momento... Elias, está necessário? Não. A Patrícia? Não. Conheço todo mundo, não? Nem Patrícia, nem Elias. Olha, então, o nosso planeta passa por um momento de transição para chegar a um mundo de regeneração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso planeta Terra está saindo da condição de provas e expiação para um planeta de regeneração. Regeneração significa recuperação. O planeta vai ser um planeta de recuperação. Recuperação ainda não está bom, né? Quando a gente fala que o fulano saiu do CTI e está recuperando. Está bom, mas Aí o sentimento de todo mundo na Terra vai ser de como se fosse um hospital, não é nem é hospital, porque assim, o hospital já saiu para melhor, né? Porque até agora eles estão num lugar de muito sofrimento. E aí, quando eles chegarem nesse lugar de regeneração, na Terra não predominará a dor nem o sofrimento. Vai predominar o bem. Então, esse é um momento de aferição de valores. Então, o que caracteriza a transição é o momento de aferição de valores. Ou transição é mesmo que dizer assim, olha, vocês vão fazer um teste, porque nós vamos selecionar os 5 melhores candidatos para trabalhar com a empresa. Aí o que as pessoas vão fazer? Vão se preparar para esse teste. Só 5 que vão passar. E lá no Apocalipse está dizendo que apenas 1/3 vai ficar. 2/3 pertence ao jogo. Está lá no Apocalipse. E Jesus coloca o seguinte: é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos. Por quê? Ele explica por quê. Vamos estudar mais? É necessário que o joio e o trigo cresçam juntos. Porque se a gente arranca o joio do trigo quando eles estão pequenininhos, o que vai acontecer? Vai arrancar o trigo. Aí ele fala assim, nossa, mas é tanto, se vocês assistirem, todo mundo assiste, se a gente liga a televisão para ver o jornal das 8, a gente fala, mas isso não é possível, tanta frieza, né? O que a gente tem assistido é de aterrar os ânimos daquelas pessoas mais fortalecidas espiritualmente. É um absurdo o que a gente tem visto hoje. Tanta frieza. Na verdade, é aquilo que está escrito no Evangelho de Jesus. Ele fala assim, o coração de muitos desfiado. Então, o que a gente tem visto na televisão, o que tem acontecido na população em geral, a gente observa que é um coração esfriado, é um coração que não tem amor. Tamanha barbaridade que a gente tem acompanhado na televisão. Tamanha onda de violência que a gente tem observado no mundo. Ele pergunta por que tanta violência diante de tanta coisa boa. Mas a gente também observa atitudes não militantes, como a Madre Teresa de Calcutá, Madre Paulina, e muitas pessoas anônimas dentro da casa espírita que fazem um trabalho brilhante. Então nós estamos vendo
sociedade, então, está mudando. Tudo está mudando. E o que vale hoje no mercado? Vale quem é melhor. Vale quem tem um produto que é diferente. Vale quem inova. Vale aquele que compete mais. Então, na nossa sociedade, hoje os empregos também começaram a ficar escassos. No mercado hoje, vale quem tem um diferencial. Por exemplo, o senhor faz um doce de goiaba. Se você perdeu o doce de goiaba, ele vai. Mas esse menino aqui é esperto. Sabe o que ele fez com o doce de goiaba? Ele fez igualzinho do senhor. Ele foi lá e descobriu como é que o senhor faz. Só que aí ele pôs um vazio. Ele vende o doce dele, vai ter um vazio. E aí você aperta o vazio lá que ele fez, tem um monte de flor. Aí o povo não vai comprar mais o doce, vai comprar o dele. Mas aí ela descobriu que ela vai pegar o mesmo doce. Vai pegar o mesmo doce, mesmo doce, e vai colocar uma música. Aí o dela ganhou dele. Então é assim a nossa sociedade hoje. Né? A sociedade hoje que valoriza a competitividade, que valoriza a inovação. Isso é bom? É importante. Só que nós não podemos nos escravizar a isso. Porque essa sociedade de competitividade, ela tem metas que não são as nossas metas. É uma sociedade que valoriza a forma, não valoriza a pessoa. Valoriza os bens materiais. Valoriza aquele que tem muitos títulos, aquele que tem mais competência externa de competir, de ganhar. Então é uma sociedade, como eu disse, da forma, e não uma sociedade que valoriza os homens, não uma sociedade que valoriza a ética. Aí o brincar hoje não é o seguinte, né? Quando a gente conhece uma pessoa, nós que pertencemos a essa sociedade, o que a gente pergunta, né? Como que você chama, aonde que você mora? Porque aonde você mora vai me dizer de quantos. Onde você trabalha e qual o seu cargo? Que vai me dizer do valor dessa pessoa. Se ela é muito rica, ela é uma pessoa importante. Se ela é muito poderosa, ela também é uma pessoa importante. Quantos, né? Importante, quantos que você ganha? Na verdade, assim, qual carro que você tem? É um Fusquinha? Ou é uma BMW? Qual carro? Você trabalha na escola? Ah, você é servente ou você é diretora? Então, essa é a nossa sociedade. É uma sociedade que valoriza o exterior. Uma sociedade capitalista. Uma sociedade de homens aparências. A criança não, né? A criança fala com o outro assim, ó. Você vai brincar de quê? Não é? Você vai brincar de quê? A gente não quer saber do outro enquanto pessoa. A gente quer saber quantos que você tem. Quantos que você tem de dinheiro. E que posição, que poder que você tem na sociedade. Então esse ter esse valor, esse ter muito dinheiro, ter uma BMW, ter um posto importante no trabalho, ele traz para nós a ilusão de que aquilo é permanente. Traz para nós a ilusão de poder. Olha, fulano é poderoso. É poderoso? Claro que não. Quem é poder que é poderoso? É o poder temporal. Ele é um poder, ele é um homem mais importante do nosso país. Não, ele é um poderoso. Se ele chegar aqui, nossa, imagina, todo mundo que o referenciará. Porque ele tem o poder que foi dado pelo povo. Mas esse poder, ele é ilusório. Esse poder, ele é passageiro. Mas só que é isso que tem contido na nossa sociedade. E é por isso que é tão difícil para nós eleger metas efetivas para a nossa vida. Por isso que é tão difícil para nós
ser altruístas. Tão difícil para nós sermos generosos, porque a sociedade que a gente vive não tem esse valor. Isso não são valores para a nossa sociedade. São valores para o grupo espírita. Mas até no grupamento espírita a gente briga tanto, né? A gente briga para ser presidente cedo. Olha a confusão que existe nas casas espíritas, qual o poder. Absurdo, né? Mas você já tem a cultura, né? Que quando você começa a ser despedido, ninguém briga para ser presidente, aí todo mundo consegue brigar. Teve a cultura de falar disso. Bom, mas então, esse resultado de ter, ele tem, dá para nós a impressão, dá para nós o poder, que parece ter, né? Parece ter. Então nós temos na nossa vida algumas propostas de vida que são falsas, que não são verdadeiras. Então nós estabelecemos metas para a nossa vida. E não é aquilo mesmo que a gente quer, né? Metas para a nossa vida. Né? Eles falam para criança, o que você quer ser quando você crescer? Não é assim? O que você quer ser quando você crescer? Quero ser engenheiro. Mas nunca não é engenheiro. Não é assim? O que você quer ser quando você, né? O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ter dinheiro, quero casar, quero ter filho. Quando a gente não tem trabalhado isso, quero ser justo. Eu quero ser honesto, eu quero ser justo, eu quero ser honesto, eu quero ser bom. Então essas são metas ainda usuais na nossa vida. Nós ainda não temos o hábito de cultivar essas metas, de cultivar esses valores, que são valores legítimos, pois nada é nosso nesse mundo. Eu era pequena, aí tinha um pensamento inglês, eu traduzi e era assim o pensamento. Nada é nosso nesse mundo. Nem nosso corpo é realmente nosso. Nosso, realmente nosso, são os bens ou os males que fazemos, pois é eles que levamos para a eternidade. Mas acho que já é uma coisa que está todo mundo fazendo. A minha e as coisas valores. Bom, então nós vamos, quando a gente vai tomar um cafezinho, quando a gente voltar, a gente vai no momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade. É uma sociedade que valoriza a forma e tem propostas falsas. Uma sociedade da forma, uma sociedade da aparência. Mascara-se com o fantasma da posse, trabalha com o exterior, releva o sentido ético. Qual é a causa dessa forma de viver? Qual é a consequência de viver numa sociedade dessa forma? Nós estamos hoje tendo as consequências
detrimento de viver numa cidade onde se acotovela as pessoas, tamanho movimento, mas o homem está sozinho. Por que dessa solidão? Porque o homem tem medo de se conhecer. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, a partir do momento que nós buscamos essa planificação interior, o externo não nos incomoda. O externo não mexe conosco como tem mexido até então. E nós lembrávamos hoje pela manhã, tem um livro chamado Francisco de Assis, do João Luiz Maio, em que ele relata a vida de João Evangelista na ilha de Patmos. Ele ficou preso nessa ilha durante vários anos, sozinho. Aí ele começa a pregar para os peixes. Não tinha por que ele pregar. Então ele começa a pregar para os peixes. Ele começa a compartilhar. Então, se ele começa a conversar com os peixes, é verdade, a sua sensibilidade era tamanha que ele conseguia se harmonizar com a própria natureza. Ele conseguia chamar a lua de irmã lua. A gente não chama a lua de irmã, ô minha irmã. Não faz sentido para nós. Então, quando ele dizia irmã lua, é porque existia um sentimento profundo de respeito. Um sentimento profundo de compartilhar, no sentido de que são irmãos menores. Então ele conseguia ser isso. Então ele não era uma pessoa solitária, não vivia sozinho, mas ele não era solitário, porque ele já tinha conseguido esse seu amadurecimento interno. E nós vamos ver no Evangelho, Jesus falando, no Evangelho, né? Você tem que ver no Evangelho? Jesus falando, né, de que o homem, o filho do homem, não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. As pessoas tinham ouvidos, os homens lá, mas ele não, o filho do homem não tinha lugar para reclinar a cabeça. O filho do homem então ficava também sozinho. E aí ele, no livro Fonte Viva, tem um capítulo intitulado Solidão, em que ele fala para nós desse trabalho do homem, esse trabalho de sozinho, buscar, de estar só, buscando o seu crescimento normal. Então, essa solidão que o homem vive hoje, essa solidão que caracteriza a nossa sociedade, demonstra como é a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade da aparência, uma sociedade da forma e uma sociedade que se mascara. Então daí, essa solidão, né? O homem está só na solidão. Mas é muito interessante se a gente consegue ver a palavra no outro sentido. É só na lida que o homem vence a sua solidão. É só nesse trabalho cotidiano, nesse trabalho de vencer a si mesmo, que o homem supera a sua solidão. Bom, fazendo uma retrospectiva rápida, né? Nós vimos até agora, o nosso trabalho é transformar os sentimentos e as percepções para a nossa ascensão espiritual. Até agora, nós falamos da percepção, do sentimento, dos valores que nos induzem, dos valores que são regras determinantes da nossa conduta na sociedade, dos valores que trazemos de outras reencarnações e que vão gerar o nosso comportamento, mas que também vivemos numa sociedade da forma, uma sociedade da aparência, uma sociedade que elege para si metas exteriores, a meta de ser o melhor.
E vivemos também um momento que foi lembrado por nós e foi trabalhado por todos nós, que é a transição. É o momento de aferição de valores, é o momento da seleção, ou seja, é o momento do crescimento do joio trigo, onde o joio será arrancado aos modos e o trigo permanecerá. Então, essa sociedade, né, da solidão, essa sociedade que relega o sentido ético, ela nos traz muita infelicidade. Para muita gente, nós vivemos e convivemos com muitas pessoas infelizes. Infelizes porque buscam esse externo, buscam a conquista dessas metas que foram eleitas. E quando essas metas são atingidas, a pessoa também se sente infeliz. Infeliz para os que alcançam, e infeliz para quem não logra, para quem não alcança. Então, quem alcança essa meta, quem atinge essa meta, conclui que alguma coisa falta. O que nós falamos no início, quando nós falamos no início, né? Aí ela quer um brinquedo, consegue um brinquedo, não é mais aquilo. Consegue uma profissão, não é mais aquilo. Consegue um carro, consegue tudo, mas não é isso ainda. Está faltando alguma coisa. Mas o que falta? O que falta é esse sentimento de plenitude dele, que é isso que traz a felicidade. Pode falar. Mas a felicidade que tem uma vida, é nós descapitamos as pessoas de felicidade, de negativismo, porque às vezes eu vejo a pessoa e ela, primeira coisa que ela chega no serviço, como é que ela está? Ai, a minha vida está tão ruim. A primeira coisa que ela fala é, fica muito feliz, né? Nós já caímos nessa felicidade. Sabe, a felicidade, essa felicidade é nós capitamos, e aí a felicidade ela depende de nós trabalhamos, nós mesmos, nós está dentro de nós. Nós é que capitamos também a felicidade. Não? Isso mesmo. Então, essa felicidade ou infelicidade é uma conquista nossa. Então, o que vem a ser felicidade? Né? Porque nós falamos aqui que nós vivemos numa sociedade muito infeliz. Uma sociedade doente. Mas o que é felicidade? O que é felicidade? O estado que a pessoa se encontra. Pois é, né? E a gente, quando era adolescente, fala muito, né, discutir o que é felicidade. Eu lembro que o meu grupo, né? É estar bem com você. Nós confundimos muito felicidade com prazer, né? Felicidade é uma coisa, prazer é outra, né? É isso, gente. A gente confunde felicidade com prazer. Muitas vezes a pessoa fica feliz, porque a pessoa ai, queria ter muito dinheiro para mim estar em um lugar assim, ai, eu tenho dinheiro para ter um carro. Não é que os bens materiais é embora para tudo. Nós temos os bens materiais, mas nós confundimos muito a felicidade com prazer, né? As pessoas querem estar no mar, querem estar no lugar assim, querem estar bebendo. A felicidade não é prazer é uma coisa, prazer é outra. Olha, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala exatamente dessa pessoa que sofre, fala de uma pessoa que chora porque ela não tem as vestes bonitas, porque ela não tem a beleza, aquelas jovens que vão para os bailes, né? E ela é pobre, ela é humilde, né? E é uma menina que não tem
felicidade enorme para o seu ganhador. O ganhador da Mega Sena é um felizardo. O ganhador sozinho da Mega Sena é um grande felizardo. Então a sociedade também, ela vem trazendo esses flashes dessa felicidade da posse para nós. Então a gente tem cultivado, por mais que a gente aprende, por mais que a gente sabe que a felicidade é um estado de espírito, a gente não vive muito bem isso não, né? A gente acaba buscando sim riquezas externas para ser feliz. Eu penso um rapaz lá em Varginha, na idade jovem ainda, né? Porque tinha tudo na vida dele. Na casa dele tinha uns 4 ou 5 carros importados, tinha uma triciclo, uma árvore dele pegou, sofreu um acidente. Eu conheci ele antes dele sofrer acidente. Eu passei uns dias, eu fui na casa dele visitar ele pegou assim, ele passou lá na garagem, você tem um tanto de carro, tem um tanto de coisa que eu tenho, você começa um tempo bem antes do processo dele. Eu me conhecia, eu conheço bem antes. Pois é, eu tenho isso tudo e não tenho nada na minha vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós espíritas, tem uma coisa na psicologia, eu acho que fala, que a gente enxerga no outro aquilo que está mal resolvido dentro da gente. Né? E eu quero observar, dentro do espiritismo, como que o espírita, nós espíritas, cobramos do outro essa parte da matéria. Quase toda reunião que a gente faz, a gente fala da matéria, que o outro tem isso. Agora, há pouco nós tivemos um encontro onde fala assim, se o pai chega pela roupa dele, a gente tem uma reação. Se uma pessoa chega bem vestida, a gente tem uma reação. Por que nós temos essa reação? Será que todos nós temos essa reação? Porque eu estou falando isso por uma coisa. Eu sou vaidosa. Eu gosto de uma roupa diferente. Eu gosto de pintar o cabelo cada hora que vai aparecendo os branquinhos. Gosto de estar no salão. Eu gosto. Eu trabalho. Gosto de estar no meu serviço que trabalho na padaria. Eu gosto de estar lá arrumada. E às vezes eu fico pensando, será que isso é errado dentro do espiritismo, né? Porque toda reunião que a gente tem fala muito dessa parte. Eu acho assim, para a gente ser humilde, não é na nossa roupa que está. Né? Não é na nossa roupa, não é. Porque muitas vezes a gente tem, por exemplo, eu sentei aqui, eu não acredito tanto que eu sintonizei com esse grupo aqui. O tanto que eu me senti bem aqui. Por que será? Eu ainda não tinha me sentido bem dentro do grupo. Eu estava muito deslocada. Eu sei lá o que houve aqui. Nós pouco conversamos, mas eu senti bem. Eu comecei a me sentir assim, dentro da Sião de verdade. Porque eu tenho observado que o espírita, ele cobra muito dele postura. E na realidade nós não somos assim. Nós, às vezes, cobramos uma coisa que aquilo está errado dentro de nós. Fala no Evangelho que um homem deve viver com todas as coisas que o mundo lhe dá. Ele não tem que ter uma atitude humilde, uma atitude de tristeza diante da vida. Jesus frequentou casamentos. Jesus participou das festas do seu tempo. E ele comeu na casa dos publicanos. Então, acho que o exemplo de Jesus demonstra para nós o que deve ser a vida. Então, não é ele viver no meio das prostitutas que falava da sua vida.
Porque é uma bênção. O dinheiro é uma bênção na vida das pessoas. O baú da felicidade, será que ele traz felicidade? Pode trazer. Se a pessoa sabe utilizar esse dinheiro em benefício de muitas pessoas. Mas ele também é um grande veículo de perdição. Talvez um dos maiores. Talvez o maior. A maior dificuldade do ser humano é passar por essa prova da natureza. Porque muitas vezes o que tem acontecido é que nós somos dominados pelos nossos vícios, nós somos dominados pelas nossas dificuldades. Né? Querer vestir-se bem faz parte da divindade, né? Dos atributos da divindade. Os atributos da divindade, um dos atributos é a estética, é a beleza, é a harmonia. O anjo é belo, toda a natureza é bela, toda a natureza é harmoniosa. Então, se nós observarmos como que o universo foi formado, como que o universo foi criado, o traço predominante do universo é a harmonia e a beleza. Se a gente observar a natureza, o traço que predomina na natureza é a harmonia e a beleza. Então, a beleza das formas dá para nós um relato, uma aparência, uma intuição de que seja beleza divina. Jesus era belo, Maria era bela. Então, a beleza não é bem mal. Mal é o uso que a gente faz dela. Ou a maneira que a gente vê. Ou a maneira que a gente vê. Uma maneira que a gente vê. Porque eu É uma bênção, a beleza é uma bênção. Que agradável, que harmoniosa de uma pessoa estruturalmente bem harmonizada. Né? É uma gostosa, é bom para os outros. Há mendigos que são orgulhosos. Eu conheço pessoas, praticamente mendigos, e que têm orgulho terrível contra as pessoas que têm muito dinheiro, muita instrução, e são totalmente ruins. A gente se sente muito bem dentro. Isso aí, o espírito tem essa mania, às vezes, realmente, de achar por ter esses conhecimentos. Não precisa ser igual a todas as gerações. Tem que ser assim, andar desfechado e largado de tudo, para ele ser realmente espírito. Não tem nada a ver. É o interior. É o interior que Eu acho interessante frisar o que é bom e mal. O que é mal? Mal é tudo aquilo que te faz feliz, certo? Dinheiro, se vestir bem, são coisas más. É o como, não é o que nós já falamos. E não se torna escravo disso. A partir do momento que você sabe viver sem necessitar daquilo. Porque que não necessitamos é supérfluo. Né? Se tem condição de se vestir bem e se é feliz com isso, vai em frente. Ser feliz. Sandra, deixa eu colocar uma coisa. Não é se vestir bem, não. Porque senão dá a impressão até aqui, né? Não é eu vestir bem, não. O que eu estou querendo, assim, que eu observo esse rigor. É o rigor. Porque eu me visto igual do mestre, que até o Kevin já achou por que foi eu dizendo. Já falou que os ricos, né? Tem muitos ricos que são humildes, né? Então ele já se enquadrou aqui, né? Você tem 15 minutos já. Isso deu certo.
fariseus do nosso tempo, né? Muitas das vezes nós criticamos o que estamos vendo e bem sabemos que a psicosfera do planeta é uma somatória de tudo que nós pensamos. Então, quer dizer, nós às vezes temos dentro de nós, retomando, né, aquele raciocínio de que às vezes enxergamos os nossos defeitos em outro, né? A questão de que os fariseus do novo tempo eles devem mudar, são eles nós. Eu me tomo por dizer que talvez seja a grande maioria dos que estão encarnados. Emmanuel nos diz, humildemente, claro, que doentes são todos, são todos nós, ele nos diz. Então eu acredito que é o emprego de tudo isso. A servidão a Deus, ou a Mamum, ela será concebida através do emprego de tal maneira. Chico Xavier usa que quando foi interrogado, né, quando foi indagado por que ele usa aquilo, ele fala, eu quero, Emmanuel disse a ele, ser bonito para aqueles que eu vejo. Então, quer dizer, não queria constranger as pessoas. Não queria constranger. Eu vou te falar assim, toda a vida, da turma que eu sou mais novo, espírita, né? Da doutrina espírita. Tem só 4 anos, acho que todo mundo aqui deve ter mais idade para doutrina espírita que eu. Eu sempre gostei muito, independente de ser espírita ou não, de ganhar dinheiro. Eu não tenho nada hoje. Eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Então, o que eu faço com o dinheiro que eu ganho, me interessa, se eu pegar para o outro, eu dou. Então, eu acho que o ato de ganhar dinheiro, acho que não prejudica ninguém, não. Gostar de ganhar dinheiro, de ter o dinheiro, eu acho que se faça bom uso dele, eu acho que não prejudica ninguém. Igual ela falou de mandar ele para, eu acho que todo mundo tem o direito de andar ele para. Agora, o dinheiro, eu acho que você faz o que você quiser com o seu dinheiro, ou se você quiser comprar roupas com o dinheiro, você compra. Eu acho que eu só não entendo por quê. Me der essa explicação, já que vocês são mais velhos que eu, da doutrina espírita, porque isso acontece com a gente mesmo. Quem notava isso? Por exemplo, o senhor Divaldo Franco, ele bem assim, gosta da minha imagem, adora o terno. Vocês já repararam nisso? Eu gosto demais do terno. Eu acho que o Chico é largado. O Divaldo Franco também não tem nada, não. O Chico também não possui nada, não. Francisco de Assis também renunciou tudo. Bezerra de Menezes renunciou a tudo, tinha até dinheiro para ele. Mas assim, os espíritos no final das vezes, alguém tem que dar cuida para eles, não tem que comer. Você entendeu? Parece que isso aqui vai se esfregando tanto